Quais as camisas mais valiosas do futebol brasileiro? Faz tempo que vocês me fazem essa pergunta e nesse vídeo de hoje do canal do Nicola vou trazer em detalhes com números o faturamento de cada um dos grandes clubes do futebol brasileiro na temporada passada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Queria desejar bom domingo para todos vocês. Se vocês não conhecem o canal do Nicola, assistam ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, porque é super importante, vocês passam a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, na noite desse domingo, a partir das 8 horas da noite, vai rolar uma live em que vocês perguntam, eu respondo. O que eu não souber, eu repasso as dúvidas para as minhas fontes que vão estar no WhatsApp, com o WhatsApp aberto, para que a gente possa tentar fazer uma das lives mais esclarecedoras dos últimos tempos. Bom, quero começar esse vídeo explicando um pouquinho do que eu vou contar daqui para frente. Vocês, aqui no canal do Nicola, sempre me perguntam, pô, quanto vale minha camisa? Quanto em patrocínio o Palmeiras arrecadou, o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, enfim. Estava conversando nesse sábado com o Fábio Wolff, que é um especialista em marketing esportivo. Eu fiz uma live bem legal, vou até deixar o link para vocês poderem assistir. E eu cheguei a fazer essa pergunta para ele e ele começou a contar alguns números divulgados em balanços na temporada passada. Fui checar clube a clube dos principais clubes do futebol brasileiro, quanto faturaram com publicidade e patrocínio na temporada passada, comparando também com a temporada anterior, ou seja, os números que eu vou apresentar aqui, todos oficiais, divulgados pelos próprios clubes. E esse ranking, para a gente entender quais as camisas mais valiosas do futebol brasileiro, tem o Fortaleza na 16ª colocação. O time do Rogério Ceni faturou na temporada passada 7,5 milhões de reais. Pouco menos do que na temporada anterior, quando havia colocado em seus cofres 7,6 milhões reais, diferença bem pequena, praticamente imperceptível. Na 15ª colocação aparece o Ceará, que faturou 8,8 milhões reais, ou seja, 1,3 milhão a mais do que o grande rival na temporada passada. O Vovô, em 2018, havia colocado em seus cofres 9,6 milhões, assim como o Fortaleza registrou em 2019 um lucro menor com publicidade e patrocínio do que na temporada anterior. 14ª colocação ocupada pelo Botafogo, só 9,2 milhões, bem pouco para um clube com a tradição, com a camisa extremamente pesada como o Fogão. E esses 9,2 milhões contrastam seriamente com a temporada anterior de 17 milhões de reais. Sim, o Botafogo cai de uma receita de 17 milhões em 2018 para 9,2 milhões na temporada passada. Você vai perceber ao longo dos números que eu vou divulgar por aqui que vários clubes perderam em faturamento no ano passado. Isso tem muito a ver também com a Caixa, que era patrocinadora de quase todos os clubes, mais de 20 times entre Série A e Série B. A Caixa foi embora no fim do ano de 2018 e vários clubes não conseguiram patrocínios ou tiveram de se aceitar patrocinadores muito inferiores no que diz respeito ao aspecto financeiro. Bom, continuando, no 13º lugar, outro clube grande do Rio de Janeiro, Fluminense, com apenas 9,3 milhões de faturamento com patrocínio e publicidade. Muito menos também na comparação com o ano anterior, quando o Flu havia arrecadado 13 milhões de reais. Dá uma olhada como o trabalho do Bahia tem sido bacana fora de campo. O Bahia conseguiu se colocar à frente de Fluminense e Botafogo e ocupa a 12ª colocação quando o assunto é o peso da camisa no aspecto financeiro. Foram 15 milhões de reais faturados com publicidade na temporada passada, bem mais do que no ano anterior, quando o Bahia havia arrecadado 9 milhões de reais. É o primeiro de todos os clubes que a gente apresentou até aqui que melhorou a sua receita na comparação com o ano de 2018. 11ª colocação foi do Vasco, 16 milhões de reais de faturamento. O Vasco havia faturado 11 milhões no ano anterior, passou para 16 na temporada passada, mas está muito aquém de um clube que tem a 5ª maior torcida do futebol brasileiro. Isso também tem muito a ver com o patrocínio master. O Vasco fechou com o BMG por um valor fixo de apenas 5 milhões de reais. É bem verdade que há variáveis que permitem ao Vasco faturar um pouco a mais, mas esse valor é bem pequeno, no máximo 2 ou 3 milhões de reais com receita variável, o que faria com que o Vasco tivesse um patrocínio master de no máximo 8 milhões de reais. Muito pouco para um clube do tamanho do Cruz Maltino. 10ª colocação ficou com o Cruzeiro, time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, teve na temporada passada uma receita total de 18 milhões de reais, quando o assunto foi publicidade e patrocínio.
Para começar a falar sobre os 9 primeiros colocados. E essa nona posição é do Atlético Paranaense, time extremamente bem organizado, que conquista resultados esportivos importantes, título da Copa Sul-Americana em 18, título da Copa do Brasil em 2019 e também vem alavancando cada vez mais suas receitas. O Atlético Paranaense faturou com publicidade e propaganda em 2019 20 milhões de reais, contra 17 milhões do ano anterior. Vale a lembrança de que o Atlético Paranaense, em 2019, foi aquele clube que registrou maior superávit. O que é o superávit? É a diferença entre receita e despesa, e o Atlético ficou com 63,4 milhões de reais no positivo na temporada passada, superando até o Flamengo, que teve uma receita extraordinária, próxima de 1 bilhão de reais, mas o superávit rubro-negro foi de 62 milhões e 900 mil reais. Bom, voltando ao nosso ranking, já falei que o Atlético Paranaense é o nono colocado. A oitava colocação, quando o assunto é faturamento com publicidade e patrocínio, ou seja, quase tudo relacionado à camisa, é ocupada pelo São Paulo. Sim, o São Paulo, que outros tempos servia de modelo quando o assunto era publicidade, clube que chegou a vender grama, chegou a vender redes do seu gol lá no Morumbi no final de cada temporada. O tricolor registrou um lucro na temporada de 2019 de apenas 21 milhões de reais. Ficando atrás de outros 7 clubes do futebol brasileiro. São Paulo havia faturado em 2018 23 milhões de reais, já era uma receita pequena e essa receita cai ainda mais em 2019. Com esses 21 milhões de reais, o São Paulo precisaria de 6 anos para igualar aquilo que o Palmeiras faturou em apenas uma temporada. Bora falar sobre a sétima colocação, que é do Atlético Mineiro, responsável por um faturamento de 22 milhões de reais em 2019 com publicidade e patrocínio. E aí não dá para desassociar o fato de o Galo estar à frente, por exemplo, do Cruzeiro e de times do Rio de Janeiro e também do São Paulo, com a presença do Banco BMG como patrocinador master. Os representantes do BMG têm uma fortíssima ligação com o Atlético Mineiro, por isso o Galo conseguiu um dos maiores patrocínios do futebol nacional que lhe garantiram essa sétima colocação. No sexto lugar aparece o Santos com 23 milhões de reais. Santos havia faturado 27 milhões de reais no ano anterior, caiu para 23, mas segue à frente de vários clubes importantes, como por exemplo o São Paulo. E o mais curioso é que o torcedor do Santos anda bem bravo com o pessoal do departamento de marketing, porque o Santos não tem um patrocinador master, aquele patrocinador principal, já há bastante tempo, desde que a Caixa deixou o futebol. O Santos trabalhou uma série de outras propriedades, vendendo quase todo o uniforme, e por isso conseguiu esses 23 milhões de reais, número surpreendente. O Santos, sem patrocinador master, conseguiu se colocar à frente do São Paulo. Chegamos aos 5 primeiros colocados desse ranking de faturamento com publicidade e patrocínio, e a quinta posição é do Grêmio com 37 milhões de reais em caixa na temporada passada. Só para você entender o que representam esses 37 milhões, a gente pode somar o São Paulo e o Vasco da Gama. Juntos eles têm os mesmos 37 milhões de reais do Grêmio. A quarta posição é do grande rival do Grêmio, o Internacional, 48 milhões de reais, 11 milhões de reais a mais do que o Grêmio. E o detalhe é que Grêmio e Inter têm vários patrocínios em comum. É curiosa essa situação porque algumas empresas já pensaram em patrocinar só Inter ou Grêmio, mas acabaram optando por patrocinar os dois com medo de perder metade da clientela, extremamente importante num centro como o Rio Grande do Sul. O terceiro que mais faturou com publicidade e patrocínio em 2019 foi o Corinthians, que precisou encher de patrocinadores sua camisa, foram 11 na temporada passada, para garantir uma receita de 71 milhões de reais, um acréscimo extremamente grande na comparação com 2018, quando o Corinthians havia faturado só 32 milhões de reais com publicidade e patrocínio. Dentre esses 71 milhões de reais, é importante contar que há uma renovação do contrato com a Nike, que é a fornecedora de material esportivo e pagou luvas na temporada passada. De qualquer forma, essa captação de 71 milhões de reais coloca o Corinthians muito bem nesse ranking que eu estou apresentando para vocês, e essa posição é extremamente importante, levando em consideração que, ao contrário de todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro, o Corinthians não tem as receitas de bilheteria para o seu caixa. Todas as receitas com bilheteria vão para o pagamento do financiamento do estádio. Palmeiras ou Flamengo, quem você aposta que é o segundo nesse ranking? Se você apostou no Flamengo, acertou. O rubro-negro faturou 79 milhões de reais em 2019 com publicidade e patrocínio. Isso tem muito a ver com o fato de o patrocinador master do Flamengo não ter sido dos mais valiosos. O BS2 pagava 15 milhões de reais fixos e mais 3 milhões de reais em variáveis. Ou seja, o patrocinador master, o principal patrocínio do Flamengo na temporada passada, uma temporada de título de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Carioca e de boa participação no Mundial de Clubes,
valeu apenas 18 milhões de reais. Esse problema vai ser resolvido nos próximos dias, quando o Flamengo vai anunciar um novo patrocínio com a Amazon, com valores que vão variar entre 35 e 40 milhões de reais. Antes de passar a falar sobre o Palmeiras, queria te contar que além dos 18 milhões que o Flamengo faturou com o BS2, o Sportsbet.io pagou 8 milhões de reais pelo patrocínio no uniforme rubro-negro e o Total Lubrificante pagou mais 6 milhões de reais. Só para arrematar, é importante lembrar que o Flamengo faturou menos com publicidade em 2019 na comparação com 2018, quando havia colocado em seu caixa 82 milhões de reais, 3 milhões a mais do que na temporada passada. Chegamos ao primeiro lugar desse ranking, e quando o assunto é a camisa mais valiosa no que diz respeito a patrocínios, essa camisa é do Palmeiras, que embolsou 119 milhões de reais na temporada passada. Foi muito mais até do que na temporada anterior de 2018, quando o Palmeiras já tinha colocado em seu caixa 95 milhões de reais. Esses 119 milhões tem tudo a ver com a presença de Leila Pereira, que é a maior patrocinadora do Palmeiras. Ela é responsável por ocupar praticamente todo o uniforme do Palmeiras com a Crefisa e a FAM, a Faculdade das Américas. Se a gente contabilizar só o aporte da Leila Pereira, são 102 milhões de reais, que equivalem aos patrocínios somados de Fortaleza, Ceará, Botafogo, Fluminense, Bahia, Vasco e Cruzeiro. Todos esses times somados renderam um pouquinho menos do que esses 102 milhões de reais impostos colocados pela Leila Pereira no Palmeiras. Aí você vai falar, mas por que ela coloca tanto dinheiro? Há necessidade? Por trás disso, há claramente uma vontade da Leila Pereira em se fortalecer, em ter sua imagem muito forte, tanto com torcedores do Palmeiras quanto com conselheiros. Afinal de contas, em dezembro do ano que vem, ela será candidata à presidência do Palmeiras, possivelmente apoiada pelo Maurício Gagliotti, e ela quer se tornar presidente do Palmeiras, por isso ela paga um valor muito acima dos demais. Mas, antes de encerrar o vídeo, só queria fazer uma observação importante. Tem muita gente imaginando que se em algum momento a Leila deixar de depositar essa grana para o Palmeiras vai quebrar, o Palmeiras vai passar a ter a maior dificuldade do mundo. Certamente haverá problemas, mas essa história de quebrar, ou de que a Leila Pereira e seus investimentos representam 50%, 60% da receita do Palmeiras, essa história é uma grande cascata. Com esses 102 milhões de reais, dá para dizer que o aporte feito pela empresária equivale a 16% do faturamento do Palmeiras na temporada passada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Ah, por falar em live, 8 horas da noite desse domingo, compromisso marcado entre vocês e eu. Vocês perguntam, eu respondo. O que eu não souber responder a respeito de mercado, calendário, finanças, seja lá o que for, repasso as perguntas para as minhas fontes, que vão estar via WhatsApp, e a gente vai tentando esclarecer todas as dúvidas de vocês. Espero vocês de noite, beleza? Um abraço, tchau, tchau!